tudo sobre o UFC Mequetrefe deste sábado, numa edição histórica de 3 tapinhas, com o Capitão Carisma galinhando loucamente para você, vem. 3 tapinhas. Cavalheiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagone de 3 tapinhas. Ninguém se importa com o UFC Baku deste sábado. Card Mequetrefe, ninguém se importa com isso. O mundo parou para assistir a super galinha carismática de João Menegalibardi e o seu Capitão Carisma, nessa edição histórica de 3 tapinhas. Então já deixe seu like, por favor, porque ele é fundamental para a gente, fundamental, ele ajuda a gente a crescer a passos de lesma, mas estamos crescendo. Você que está vindo pelo YouTube, né, reforça esse like, compartilha esse vídeo. Você que está vindo pelo Spotify, vai lá depois no YouTube, dá um likezinho também, dá essa moral pra gente. E é o seguinte, cara, a gente tem o UFC Baku num horário inusual, é raro, mas acontece sempre. O Meloto já vai passar certinho, né, aquele horário mais cedo. E vamos começar com um mito ou verdade, que de alguma forma, a sentença que eu vou trazer aqui, para trazer Barbie e MMA Meloto para a jogada, é um desdobramento do card Mequetrefe deste UFC Baku. Abre aspas para o mito ou verdade. O MMA vive o seu melhor momento da história em termos de visibilidade e o seu pior momento da história em termos de talentos e estrelas. E o culpado disso é o monopólio ilegal do UFC. Fecha aspas. Barbie, chega mais. Sem galinha por enquanto. Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Eu acho que eu não concordo que o UFC esteja vivendo seu melhor momento em termos de visibilidade. Eu acho que quando o Conor estava lá era o melhor momento do UFC em termos de visibilidade, quando a gente tinha a rixa do Daniel Cormier com o John Jones. Eu acho que nessa altura do campeonato, tipo assim, se você fala do UFC com pessoas que não acompanham, é raro que elas conheçam alguém, sabe? E tipo, não é nenhum caso da marca ser maior do que os lutadores, porque elas também não acompanham, elas sabem que o UFC existe, elas sabem que isso está prosseguindo, mas chegou num momento que não existe alguém que se desponta para trazer visibilidade para a coisa, sabe? Eu sei que eu falo muito essa questão de você furar a bolha, e existem pouquíssimos lutadores que fizeram isso. E nessa altura do campeonato existe o Atão. Só para você continuar, deixa eu só fazer uma contraposição. Porque você já começou a entrar na coisa de não ter talentos e estrelas. Quando eu digo que eu não falei que o UFC vive o melhor momento. Eu falei que o MMA vive o seu melhor momento da história em termos de visibilidade. A gente vem de um evento que aconteceu nos Jardins da Casa Branca, que furou completamente a bolha. A gente tem esse contrato do UFC com a Paramount, que está entregando para milhares e milhões de assinantes que nunca assistiram antes. A gente tem o próprio evento, as próprias contas do evento no Twitter, no Instagram, dos principais lutadores com mais seguidores do que já tiveram antes. Eu acho que em termos de alcance e visibilidade, o MMA hoje atinge e impacta muito mais pessoas do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás, do que 30 anos atrás. Mas o paradoxo disso é que, ao mesmo tempo, ele vive o seu pior momento da história em termos de talentos e estrelas. Tá tudo apagado. Olha os cards. Então, além desse card de agora, se a gente for olhar os próximos cards, a gente vai ter, depois disso, uma volta absolutamente deprimente do McGregor, né, tentando resgatar a maior estrela do MMA para uma luta, sabe-se lá em que condições. E depois a gente tem Duplessis versus Usman, Ankalaev versus Rountree, Urus Medic versus Rodrigues. São lutas encabeçadas, cards encabeçados por lutas que não tem nenhum apelo. A gente não tem campeões magnéticos. Isso tudo num momento em que o MMA
por conta da máquina promocional do UFC de anos e anos, vive potencialmente o seu melhor momento em visibilidade. É nesse sentido, tá? Devolvo a palavra para você. Mas eu ainda não sei se eu concordo tanto, porque quando a gente está falando desse tipo de coisa, obviamente o UFC Casabranca é uma coisa que chegou extremamente longe, muito longe mesmo, mas eu não sei se chegou tão longe quanto quando a gente tinha uma super estrela promocional tipo Conor, ou tipo foi a Ronda Rousey, porque claro, para os americanos com certeza foi uma coisa muito bem vista, né? Se eu não me engano, era uma parada de 17 milhões de pessoas. Mas isso também eu fico pensando se isso não se deve. Foi muito por isso que eles acabaram com o modelo do pay-per-view, né? E também é uma questão da diminuição absurda do número de compras que teve, porque se você for ver os eventos quando eles estavam em UFC 120, UFC 130, todo evento pay-per-view tinha por volta de 1 milhão de compras. O que são números absurdos para quando a gente chegou lá perto do fim. Quando eles faziam 1 milhão de compras, era uma coisa absurda, era uma coisa, tipo assim, fora do normal, completamente fora do normal. Então é isso que eu fico pensando em termos de visibilidade. Mas eu concordo com você aqui que chegou num momento que a marca é muito maior do que os lutadores nesse sentido, né? Você fala do UFC, você falou muito bem do UFC na Casa Branca, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas sabe que o evento aconteceu e não é capaz de nomear um lutador que lutou. Possivelmente Poatan, mas seria isso, né? Seria isso, enquanto eu acho que na época de glória aí dos lutadores, como eu falei, quando a gente tinha essas super estrelas, as pessoas sabiam que essas pessoas existiam. Isso aqui que era importante. É muito doido você ter uma organização que não entrega absolutamente nada além de lutas, em que a organização é mais conhecida do que as lutas em si. É interessante que o evento UFC Casabranca seja mais conhecido do que as lutas que aconteceram dentro do evento, inclusive uma que potencialmente foi a luta do ano, sabe? Luta do ano com a zebra do ano, e é muito interessante isso. É um fator muito estranho. Eu lembro de ter visto uma entrevista recentemente do Joe Rogan falando que essa luta, o UFC Casabranca, foi mais importante do que o Rumble at the Jungle. Para quem não sabe, Rumble at the Jungle é uma famosíssima luta do Muhammad Ali. E, cara, é uma coisa completamente desproporcional, né? Eu acho que a gente já parou praticamente de falar do UFC Casabranca. Eu acho que a gente ainda vai lembrar disso como algo que foi um marco, no sentido de algo que nunca tinha sido feito antes, mas as lutas em si meio que já perderam a relevância de uma certa forma, o que para mim é uma coisa muito doida, é uma coisa muito impressionante. Muito bem. Meloto, sua vez de chegar mais. Bem-vindo, MMA Meloto. Vou repetir a sentença para você, tá? O MMA vive o seu melhor momento da história em termos de visibilidade. Já justifiquei. Resultado da máquina promocional do UFC dos últimos 30 anos, o UFC Casabranca, um alcance maior por conta do acordo bilionário com a Paramount, visibilidade lá no teto. Contudo, vive também o MMA o seu pior momento da história em termos de talentos e estrelas. Quando você compara as estrelas do Pride, as estrelas do UFC de 20 anos atrás, até mesmo de 10 anos atrás, o pior momento da história em termos de talentos e estrelas. E a culpa disso é o monopólio ilegal do UFC. Mito ou verdade, Meloto? Eu acho, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, quem tá vendo, dependendo do horário. Eu acho que é mais pra verdade do que mito. É mais pra verdade porque, em termos de visibilidade, por mais que a gente tenha a sensação que na época do Conor, ou na época de grandes estrelas ali, havia um pico de interesse maior, por outro lado, isso, a princípio, ao meu ver, ele não chegava tanto globalmente. Não era, por exemplo, a China não tinha muito interesse no MMA em 2016, ao meu ver. Hoje você tem campeões, né? Você tem, não só no UFC, no One lá, eles conseguiram fazer o público local lá se interessar pelo esporte. Então, tu tá vendo isso ao longo do tempo, o UFC fazendo vários eventos em vários locais do mundo, vários lutadores representando vários países diferentes. Então eu acho que o UFC, o MMA como um todo, ele chega a mais pessoas hoje, se tu pegar globalmente. Nos Estados Unidos talvez não tanto como antigamente, mas ainda assim o pessoal sabe que existe, né?
E olhe lá, né? Porque nós tivemos agora o evento da Casa Branca. Então, eu acho que essa questão da visibilidade é verdade. Hoje o MMA acho que tem muito mais visibilidade do que antes. Com relação às estrelas, eu concordo também, hein? Eu concordo também. Quem que é o principal nome hoje do UFC em termos de performance, né? É o Islam Makhachev. Ele é uma grande estrela globalmente, o pessoal tem interesse em ver ele atrai mídia, ele é carismático? Não. Atrás dele, abaixo dele ali, vários caras que hoje também não tem tanto apelo assim. O Justin Gaethje, ele tem esse apelo todo, né? O Tom Aspinall, né? Um dos campeões aí mais desprestigiados dos últimos anos. Carlos Ulberg, né? Aí no peso pena, o Volkanovski, que até teve um certo apelo, mas perdeu para o Ilia Topuria. Aí o Ilia Topuria, se a gente for ver, deu uma diminuída grande agora no interesse, provavelmente. Então, eu realmente concordo que o MMA hoje também não vive um bom momento em termos de estrelas e talvez é realmente o pior momento. Eu não lembro de um momento assim onde você tem tantos campeões que não tem tanto prestígio, que não tem tanto interesse das massas. Então, eu concordo. Eu só não sei se isso se deve realmente ao monopólio do UFC. Aí eu teria que parar para analisar um pouco mais. Mas pode ser um grande motivo também. Eu tenho uma pergunta aqui, então. É porque você estava falando dessa questão do UFC chegarem mais pessoas nessa altura do campeonato. Você tem certeza que isso é verdade? Porque, como você sabe, eu moro no Canadá, Meloto Rampazzo mora no Brasil. Eu não sei como é que era aqui na época que o Georges St-Pierre era campeão. O que eu sei é que você não acha gente que acompanha o UFC. A não ser que você vá em lugares que sejam especializados, tipo academias, que a galera assiste o esporte, pratica o esporte, beleza. Mas, cara, eu quase não conheço ninguém que acompanha o UFC nessa altura do campeonato. E eu fico pensando, porque quando eu saí do Brasil, eu também estava notando uma grande diminuição, tipo assim, as pessoas não conversavam mais a respeito disso. Você lembra da rivalidade Anderson Silva e Vitor Belfort? Tipo, eu lembro que existia uma conversa sobre isso na rua, sabe? Você falava com seus colegas de classe, você falava com seus professores. Eu lembro de ter essa conversa com um professor meu na escola, cara. E, tipo assim, o que eu tô falando é que vocês não acham que esses outros países, esses países que o esporte já foi grande, ele tá perdendo pouco? Porque não existe aqui um grande destaque mexicano. Não existe aqui, existem, claro, grandes destaques de outros países, é a época do UFC que a gente tem campeões de mais países diferentes, mas esses campeões estão realmente fazendo o esporte se popularizar, ser difundido nesse país? Porque eu sempre tenho a impressão que não, por algum motivo. O que acontece é o seguinte, as pessoas hoje não falam mais é isso que eu falei, a carência de estrelas e talentos fazem com que os holofotes, o interesse, as discussões diminuam, isso com certeza. Agora, você tem muito mais chance do balconista da padaria hoje saber o que é o UFC, o que é o MMA, do que 15 anos atrás. Nesse sentido, o esporte de fato amplificou um pouco, aumentou um pouco o teu raio. Todos os canais e produtores de conteúdo têm hoje muito mais inscritos do que tinham antes. Aliás, tem muito mais canais hoje falando disso. Então você tem um alcance maior, isso é inevitável. Tem muito dinheiro colocado dentro do meio, isso é inevitável, é indiscutível, não tem como discordar disso. Agora, de fato, por conta de uma carência, de um péssimo momento em termos de talentos e de estrelas, vira um assunto secundário, pouco interessante, não tem muito o que falar. Eu tenho um amigo que gosta muito de MMA, que eu conheci na academia. É muito raro encontrar, pelo menos no meu meio, pessoas que gostem desse esporte. E aí, por acaso, eu conheci um cara muito legal na academia que gosta. Eu não tenho muito assunto com ele. Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Tipo, da luta do Cap contra... sabe, da vitória do Cap no último fim de semana contra o Horiguchi. Sei lá, a gente acaba falando de outras coisas. Nesse sentido. Vai lá, Meloto. Não, eu ia só comentar que a Globo deu um espaço muito grande para o MMA e hoje se normalizou isso. Antigamente a discussão qual era? Poxa, esse esporte aí nem deveria existir.
isso aí é rinha de galo, isso aí não sei o quê. Hoje, ninguém critica tanto, ao meu ver, né? Não é uma contestação tão grande, isso não é mais debate se deveria existir ou não. E o Jungle Fight, por exemplo, ele tá passando, todo mês tem um evento do Jungle Fight na Globo. Talvez a gente não acompanha tanto, porque tá mais focado no MMA internacional, mas você vê diretamente, logo, é comum, você vê uma novela, às vezes tá passando uma cena lá de luta, de MMA, então, nesse sentido, eu acho que o esporte ele ganhou muito mais força e visibilidade também. Uma outra coisa que eu queria mencionar, porque foi falado aqui da luta do Cap contra o Horiguchi, vale constar que a primeira luta entre os dois foi em uma arena na frente de 18 mil pessoas no Japão. E a segunda luta, a revanche, 10 anos depois, quando o Cap estava aí na melhor fase da sua carreira, o Horiguchi também vindo muito bem, foi num armazém. Sabe? Então eu fico pensando aqui se essa questão da diminuição dos olhos sobre o esporte não teve alguma coisa a ver. 18 mil pessoas, Bi. Eu vou trazer um fato que também pode, né? Muito se fala sobre o evento da Casa Branca ter sido o maior evento de todos os tempos, né? Eu vejo o Joe Rogan falando sobre isso e tal, mas você vai ver o público ali, quantas pessoas tinham ao redor do evento mesmo, né? E, claro, é um evento para convidados, mas o Apex também tem um pouco disso, né? Há cerca de 24 anos, em 2002, o Pride fez um evento junto com o K1 para 91 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio, que foi, para mim, foi assim, olha, é difícil falar que é o maior evento da história, porque não é UFC, né, mas olha, entra no top 10 aí, pelo menos, e foi há 24 anos atrás, 91 mil pessoas, para ver Royce Gracie, para ver Minotauro contra Bob Sapp, para ver o pessoal do K1, Ernesto Russo, Vanderlei Silva também estava lá. Eu não sei se essa tua afirmação aí ela faz tanto sentido, Barbie. Eu acho que é muito pelo que o UFC quis fazer mesmo, e não pelo que ele é capaz. Será que esse não seria o maior público da história do MMA? É o maior público, 91 mil pessoas. Mas é isso, cara, é porque esses eventos que têm potencial de ser muito grandes, que têm potencial de atrair um número absurdo, não estão atraindo. Não é essa a questão? Eu achava que era essa a questão. Não, eu acho que a gente só poderia ter essa visão aí se o UFC organizasse um evento num estádio e aí o evento não lotasse. Aí eu concordaria. Eu concordo, mas você não acha que é uma coisa que recompensaria muito para eles? E, tipo assim, se eles tivessem essa perspectiva, que fosse uma coisa extremamente, como dizer, uma coisa que fosse dar muito dinheiro, uma coisa extremamente lucrativa para eles, eles fariam, ao invés de fazer a luta em um armazém? Pode ser. A discussão é boa, a provocação, o objetivo foi atingido de provocar essa discussão. Quero que você, donzela, que você, cavalheiro, comente aqui educadamente nada, pode falar o que quiser, pode falar como quiser, qual a sua opinião sobre este assunto, por favor, diga, vivemos o pior momento da história do MMA, em termos de estrelas e talentos, ou estou exagerando nesta afirmação? Comente aqui abaixo e bora falar de UFC Baku, Fiziev versus Torres. Não sem antes relembrar a nota que eu dei para o evento passado. Qual foi o evento passado, Meloto? O UFC Cap contra o Horiguchi. Isso, eu tinha dado uma nota de teto 4, porque estava um cardzinho modorrento, indo ao encontro do que estávamos falando agora, né? E o evento foi bom, hein? Foi bom, ótimas interrupções, reviravoltas, um evento bom, com lutas interessantes. Eu fechei a nota final 3 para o evento Cap versus Horiguchi. E este evento mequetrefe, vocês dois podem dizer se vocês concordam comigo ou não, mas eu estou fechado nessa nota. Não vão me fazer mudar. Não vão. E a audiência pode dizer também se concorda ou discorda de mim. Mas a nota de teto para este evento de agora é 2. 2 não. Eu acho que, tipo assim, se a gente for pensar nos eventos que você deu nota 2 no passado, eu daria uma nota um pouquinho maior do que essa. Mas não é ruim, não. Só pelo fato de ter um top 10 da... Não, peraí, o Fiziev ainda é top 10 da categoria brasileira. Pega os novos rankings. Não inteligência artificial aí. Eu quero ver. Não é, 11º. Não quero saber de ranking da mídia, não, Melo. Não quero saber. Nós fomos substituídos pelas máquinas.
Máquinas sabem mais que a gente. Eu só espero que vocês tragam esse assunto dos novos rankings num tapinha de despedida, viu? A gente não pode passar batido nessa edição sem comentar isso. Mas, enfim, a nota de teto que eu estou dando é 2. Eu olhei, não dá para dar uma nota melhor. Desculpa, não troco meus joguinhos da Copa do Mundo para ver este evento. Posso ser apedrejado, mas, porra, a gente tá falando aqui com Copa do Mundo, irmão. Vamos lá. Não é que eu vou ver a sériezinha do Netflix. Não dá. Vou passar reto. Vou assistir depois as lutas, mas ao vivo vou ver os joguinhos da Copa. E aí, por favor, Meloto, diga então pra gente que, se você quiser comentar alguma coisa também do que o Barbie falou, mas chega mais já falando também, por favor, que horas começa o evento, que começa num horário diferentão, e qual a primeira luta deste card preliminar que começa mais cedo, hein? Bom, pessoal, o evento está previsto para começar às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. E a primeira luta é entre o Tahir Abdullayev contra o Jefferson Nascimento. Jefferson Todinho, brasileiro aí, que vai estar estreando no evento, né, Barbie? 13-0 brasileiro, enquanto o gringo aí também vai estar estreando no evento. O que podemos falar dessa luta? Pelo que eu vi nas casas de apostas, o brasileiro, ele vamos ver... Não tem odds essa luta? Como assim? Foi casado há pouco tempo? Eu acho que o Jefferson nem era a primeira ideia do UFC. Ele pegou essa luta recentemente, ele também sempre teve problema de visto, assim, então acho que é uma aposta meio arriscada aqui do evento, imagino que seja por isso, né? Pelo que eu vi, o brasileiro tem um cartel bom, pelo menos, né? É o que podemos dizer aí. Em termos de nocaute, ele tem mais nocaute do que finalização. A maior parte das lutas dele, bem verdade, foram para decisão. Ele é ex-campeão da LFA, né? Pelo menos interino, né? Foi interino, campeão interino da LFA com 2 defesas de cinturão. Mas é isso, Barbie. O que podemos esperar desse confronto? Então, acho que uma coisa que a gente tem que falar, algumas coisas que a gente tem que falar, que essa luta não está acontecendo em circunstâncias normais. Como o Meloto já falou aqui, essa luta foi casada de ultimíssima hora, se eu não me engano, foi casada na semana passada aqui. Com o Jefferson acabou de lutar. Ele lutou, acho que foi mês passado ou uma coisa assim, não faz muito tempo, e foi uma luta extremamente dura para ele. Ele perdeu 3 rounds, conseguiu um nocaute no quarto, tomou knockdown. Não tem nem um mês, viu, a luta dele que ele fez contra o Jean Maurente, nocaute no 4º round, não tem nem um mês. Pois o Jefferson venceu essa luta por méritos, foi um nocaute via chute no corpo, mas ele perdeu praticamente todos os rounds, tomou knockdown, então a gente fica pensando aqui no dano acumulado dele, o tanto que ele conseguiu se preparar para essa luta, principalmente subindo de categoria contra um cara que é muito forte fisicamente. O Abdullayev é um cara que bate muito pesado, é um cara que tem um grappling extremamente forte, tem boas quedas, tem bom domínio posicional, tem boas finalizações também. Então é difícil você falar que você olha cartel, é óbvio que o Jefferson aparece como super favorito, porque ele enfrentou caras de extrema alta qualidade dentro da LFA, e sempre saiu por cima, mas, cara, é uma luta extremamente dura, é um casamento muito duro, é difícil saber quais são as circunstâncias por trás. Se o Abdullayev estava já se preparando para uma luta e o Jefferson só ficou sabendo disso na semana passada, mas, como falei aqui, eu acho que por questão do casamento de luta, eu acho que eu vou apontar o Abdullayev como vencedor aqui. Acho que o casamento estilístico é bom para ele é forte fisicamente, ele tem boas quedas, tá na categoria normal dele, onde ele já é um monstro fisicamente. O Jefferson é um lutador extremamente capaz, não me surpreenderia em nada se ele vencesse, mas as circunstâncias estão meio contra ele, existem muitos fatores que podem aí tirar da performance dele quando essa luta eventualmente acontecer. Então, eu tô apontando o Tahir Abdullayev como favorito aqui. Muito bem, e depois a gente vai ter o Jean Matsumoto enfrentando o Bekzat Al-Mahan. Mais um confronto de Brasil contra gringo aí. O brasileiro, nesse caso, é favorito nas casas de apostas, mais experiente no evento, né? Os dois já lutaram no evento. E aí, Barbie, o que podemos esperar?
Pô, lutaça, né? Lutaça que tá enterrada aí na segunda luta do card preliminar de um card desses, mas é uma luta de altíssimo nível, dois caras que com o casamento correto poderiam ser ranqueados. O Al-Makan, ele tem 2 derrotas e apenas uma vitória no UFC, mas essas 2 derrotas vieram uma contra o Marlon Magomedov, que é um dos melhores lutadores de toda a categoria, e uma luta, inclusive, que o Al-Makan conseguiu dar um knockdown nele, e a outra derrota veio pro Alexandre Topuria, o irmão do Ilia Topuria. Também é uma luta que o Al-Makan conseguiu ser competitivo, conseguiu vencer um round, inclusive. E a outra luta que ele fez, a luta que ele venceu contra o Brad Katona, foi uma surra, né? Conseguiu um nocaute aí em questão de 1 minuto. É um cara com uma boa trocação, com bons chutes baixos, com bons uppercuts, controla a distância muito bem, tem bom jab. Eu acho que ele é um cara que não insiste muito bem nas vantagens dele e acaba não tendo uma defesa de quedas muito sólida, o que também é o motivo que eu tô apontando o Jean Matsumoto como favorito para essa luta, porque o Jean Matsumoto é a definição de um cara insistente, sabe? Ele não tem a melhor movimentação de cabeça, nem bons golpes retos nesse sentido, mas ele tem boas combinações, ele tem bons chutes baixos, ele tem muita pressão de golpes, ele tem muito volume, ele tem muito cardio também e ataca variando muito as quedas e conseguindo atacar o adversário também com golpes no solo, tem boas cotoveladas a partir do clinch. Eu acho que ele se perde um pouco na distância contra um adversário que tem um boxe muito legal, e eu tenho certeza que em algum momento dessa luta isso vai acontecer, mas eu acho que na eventualidade aqui, a pressão dele vai falar mais alto. Foi uma coisa que o Alexandre Topuria fez na luta contra o Balcamão, o Al-Makan, perdão aqui, Bekzat Al-Makan, que ele conseguiu colocar a pressão de uma forma que deixou o adversário desconfortável para trabalhar seus chutes. Eu imagino que o Jean Matsumoto vai fazer muito isso, combinando a sua trocação com quedas para conseguir uma vitória. Então, meu palpite vai ficar com o brasileiro dessa vez. O brasileiro, 26 anos, ainda o vejo como uma grande promessa aí da categoria dos pesos galos para o futuro. Bom nome aí para a gente acompanhar. E depois a gente vai ter o Danil Donchenko enfrentando o Tedor Berggren, Ucrânia contra a Suécia. O Danil foi vencedor do TUF, né, Barbie? Venceu o TUF, a última edição que teve, não perdeu ainda no evento, enquanto o sueco aí vai estar estreando no UFC, né? O que podemos dizer aí? Pois é, uma luta esquisita, um casamento estranho aqui, com o Danil sendo um super prospecto na categoria, um cara extremamente jovem, tá com o quê? 24, 25 anos de idade, ótimo trocador, boa pressão, bom volume de golpes, mão pesada, fez aí na última luta. Inclusive, essa última luta foi uma coisa interessante, porque ele venceu a luta de forma extremamente clara, inclusive teve round 10-8 aqui, venceu todos os rounds com maior volume de golpes, atacou bem mais, mas saiu decepcionado, saiu falando, me machuquei muito, lutei para os fãs, não vou continuar lutando assim não, achei que fui burro. E o que é uma coisa que eu gostei de escutar, porque também achei que essa luta poderia ter sido mais tranquilo para ele, mesmo que ele tenha demonstrado uma defesa muito bacana e, tipo, praticamente não errou golpes, né? Em compensação, o adversário dele tá fazendo a sua estreia. É um lutador que até o momento não demonstrou grandes perspectivas no cenário mundial do MMA. É um cara que teve algumas derrotas recentemente, não acho que ele entregue muita coisa, nem em pé, nem no chão. É um cara que tem aí seu certo talento, mas, na minha opinião, é um lutador a nível regional, que as chances dele aqui nessa luta são em termos de wrestling, controle posicional, que não é uma coisa que eu acho que ele seja particularmente bom. Também não tem nem certeza se ele é melhor do que o Donchenko nesse aspecto. Eu acredito que o Donchenko seja favorito para manter essa luta em pé, trabalhar seu melhor boxe e eventualmente nocautear o adversário. Essa é uma luta mais casada para subir ele do que qualquer outra coisa. É isso aí, as odds mostram isso, né? O ucraniano bem favorito sobre o sueco aí, em torno de uma diferença de 1 para 5 aí as odds. E depois a gente vai ter a luta entre o Kaan Ofli contra o Javier Reis, Austrália contra a Colômbia. O Ofli, né, foi vice daquele TUF que o Myron Santos acabou vencendo. Depois ali até perdeu uma luta, e eu até achei que ele ia ser mandado embora, mas continuou no evento e venceu 2. Ou seja, o Ofli tá vindo de 2 vitórias. Enquanto o Reis estreou no evento vencendo o Douglas Silva, né, o Douglas de Andrade, com nocaute. E tá aí, né? O favoritismo é dele, é do colombiano. O que podemos dizer, Barbie?
Acho um favoritismo bem apropriado, como você falou. Para mim, o Khan-Onofre, de uma certa forma, é o elefante no telhado aqui, que ninguém sabe como é que ele tá lá, ninguém sabe como é que ele continua lá. A luta que ele fez contra o Ricardo Ramos, assim, foi uma performance extremamente decepcionante do Carcassinha, com certeza. Foi finalizado com facilidade, inclusive. Mas então, assim, até mesmo essa luta que ele venceu contra o Izar, não foi uma luta muito inspiradora dele, e eu nem tenho certeza se ele venceu mesmo essa luta. Tomou uma surra no segundo round, tomou knockdown, tomou ground and pound, quase ficou por lá. E as outras lutas que ele fez não foram exatamente competitivas nesse aspecto. É um cara que tem um boxe decente, e um wrestling decente, mas é pequeno para a categoria. É forte, mas não se destaca. Eu acredito aqui que tem um favoritismo muito grande pro Javier Reis, que é um ótimo trocador, tem bons chutes, tem um boxe bem bacana, bom poder de nocaute. Imagino que essa luta vai se manter em pé, onde mesmo que eles tenham o mesmo tamanho, existe uma diferença muito considerável de envergadura e também, na minha opinião, de técnica e poder. Sabe? E também de capacidade atlética, sejamos bem sinceros, que o Khan-Onofre está aqui disputando contra caras que toleram mais pancada, batem mais pesada e são mais rápidos do que ele. E eu acho que essa luta vai deixar isso bem claro, com o Javier Reis vencendo muito provavelmente por nocaute. Esse é o meu palpite. É isso aí. E depois a gente vai ter o Nursultan Roziboev, o Uzbek aí, enfrentando o Andrei Pulyaev, o russo. Bom, Roziboev favorito, né? O que podemos dizer, Barbie? O russo aí pode atrapalhar aí? Pode causar alguma surpresa nesse evento? Cara, potencial para atrapalhar ele tem, a gente viu isso principalmente na última luta dele, que enfrentou a Teba Gautier, que era uma luta que ele não deveria ter entregado tanto quanto entregou, mas ainda assim uma luta que ele perdeu, porque quando ele acertava ele não danificava, mas quando ele era atingido, ele era muito danificado. É um cara alto, é um cara longo para a categoria, tem bons chutes médios, tem um bom jab. Está enfrentando o Roziboev, também é um cara alto, também é um cara longo para a categoria, que em geral prefere mais trabalhar. Se o nocaute não acontece de uma forma mais rápida, mais elementar, gosta de levar a luta para o chão, gosta de trabalhar seu ground and pound também. Imagina aqui que o favoritismo do Roziboev seja correto, mesmo que seja uma luta intrigante, no sentido que eles vão enfrentar caras com jogos muito parecidos com os deles mesmos, sabe? Caras longos que gostam de trabalhar chutes. Imagina aqui que o Roziboev eventualmente vai querer colocar essa luta para baixo, não por ser notavelmente inferior em pé, mas por ser uma estratégia mais interessante para ele, sabe? Porque vai ficar tentando trocar mãozada com um cara que não te deixa ter a vantagem na envergadura, a vantagem na distância. Essa é uma luta aqui que o Roziboev, mesmo está vindo de 2 vitórias consecutivas, acho que o UFC não tem muita fé nele, está colocando ele meio para andar de lado. O Pulyaev está vindo de derrota, não uma derrota muito inspiradora também. Pode ser uma luta mais complicada, pode ser uma luta mais parelha, mas enxergo o Roziboev como favorito, como bem favorito aqui. Muito bem. E a luta seguinte é entre o Abdul Rahman Yayaev contra o Julius Walker, Turquia contra Estados Unidos. Barbie, eu tenho grandes expectativas com esse turco aí, hein? Pra mim é uma das principais joias do meio pesado aí pro futuro, tanto é que o favoritismo dele pra essa luta, pelo que eu vi aqui, é o maior, né? Odds em torno de 1.16, ali bem esmagadas. O que podemos dizer aí? Eu acho que as odds são corretas também nesse aspecto. A IRA é super promessa dentro do UFC, um cara que, como o Meloto aqui já falou outras vezes, tem potencial para chegar extremamente longe, tem potencial para top 5, disputa de cinturão aqui tranquilamente. É um cara que já aparenta muito poder de nocaute, bom controle em pé, boas quedas quando a coisa complica, excelente no chão, muito boas finalizações, e tá aí sendo bem criado pelo UFC, né? Porque apesar de 2 vitórias consecutivas já dentro do evento, não contando a vitória dele no Contender Series, tá sendo colocado para lutar com um cara que não deveria nem estar dentro do evento. Julius Walker estreou para enfrentar o Alonzo Menifield, uma luta que ele apanhou bem e não foi uma da... Tipo assim, o que o Julius Walker mais aparentou até o momento no evento foi uma capacidade de sobrevivência, um cardio, sim, mas não se mostrou um cara muito atlético, não se mostrou um cara muito técnico. Inclusive, eu acho que ele até mesmo se zoou no Twitter, porque a única luta que ele venceu dentro do evento foi contra o Rafael Cerqueira, e o Rafael Cerqueira é conhecido por ter 4 derrotas no UFC e nenhuma vitória. Todas as derrotas dele
foram por nocaute ou finalização dentro do primeiro round, exceto essa luta contra o Julius Walker, que ele conseguiu durar todos os rounds, sabe? Depois disso, o Julius Walker foi dominado e nocauteado pelo Dustin Jacob com facilidade aqui. Acho que não existe uma área nessa luta que ele seja favorito. É claro que ele pode complicar em termos de trocação, porque se tem alguma coisa que o Yarriav ainda não apresentou muito bem, foi uma defesa em pé. Acho que ele é um cara de muita pressão, que isso até atrapalha um pouco o jogo dele. A gente viu até na última luta dele contra o Brandon Ribeiro que ele foi tocado, ele foi atingido algumas vezes. Mas eu imagino que aqui seja pouquíssimo competitivo em termos de wrestling, em termos de nível de solo, e eu não acho que o Julius Walker tenha o poder de nocaute suficiente para fazer um golpe dele contar e definir a luta subitamente. Então o favoritismo do IRF é muito bem colocado aqui, vantagem em todos os aspectos, sejam eles técnicos ou atléticos. E para finalizar o card preliminar, a gente vai ter a estreia do Azeri Farman Razanov, lutador aí da LFA, vai estar fazendo a estreia contra o Eric Nolan, que lutou uma vez no evento, perdeu. É a luta de encerramento do card preliminar. O que podemos dizer, Barbie? O Azeri favorito. O Nolan não desempenhou mal na estreia dele no evento, foi contra o super favorito Bison Surkaev, em uma luta que ele estava subindo de categoria para fazer. O Eric Nolan estava subindo de categoria, mostrou um boxe decente, mostrou bom gancho de esquerda, golpes retos foram bacanas. Apesar disso, eu acho que essa é um casamento duro para ele, porque o que o Razanov faz bem é colocar a luta para baixo, trabalhar o ground and pound, trabalhar cotoveladas, faz isso de forma muito decente, é um cara muito forte fisicamente, é um cara que tem um wrestling muito bacana. Quando ele entra na queda, ele consegue transformar a queda em outras quedas, muita perícia nesse aspecto, e eu acho que é um jogo que complica o Eric Nolan, mesmo que ele tenha um certo nível de jiu-jitsu. Eu acho que essa luta vai ser o Razanov colocando o adversário repetitivamente para baixo, trabalhando ground and pound, punindo ele aos poucos e eventualmente saindo com a vitória. Então eu tô apostando no Farman Razanov. Maravilha, Barbie. Aí a gente chega agora no card principal desse UFC Baku, com um horáriozinho diferente, sempre bom lembrar. Meloto, pontua aí para os nossos brutamontes e desdonzeladas. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta deste UFC, desta nova edição de um UFC Mequetrefe? Bom, o card principal está previsto para começar à 1h, no horário de Brasília, 13 horas. E a primeira luta de abertura desse card principal entre o Abus Magomedov contra o Michał Oleksiejczuk, que tem o alemão aí, né, como leve favorito. O que podemos dizer, Barbie? Uma luta que sobe o nível um pouco, né, com relação ao que estava acontecendo no card preliminar ali de nome. Esses nomes são mais conhecidos, né, pelo público. Mais conhecidos, eu não sei se a luta sobe muito nível em termos técnicos, não. Eu acho que o Abus está vindo aí de uma derrota contra o Joe Pyfer, e uma luta que meio que pareceu, quando o Joe Pyfer quis definir, ele definiu, sabe? E até o momento o Abus está tendo uma ressurgência na carreira em colocando seu wrestling para jogo, quedando o adversário, trabalhando seu jogo de chão, trabalhando um ground and pound decente, boas finalizações. Vinha de 3 vitórias consecutivas. Antes disso, ele tinha perdido tanto para o Sean Strickland quanto o Caio Borralho, e as lutas muito similares nesse sentido, né? Que ele cansou muito rápido, tentou trabalhar aí seu jogo de chutes, que é o que ele faz de melhor na trocação, e ele mesmo não aguenta fazer esse jogo. Do outro lado, a gente tem o Michał Oleksiejczuk, que está vindo de 3 vitórias consecutivas, mas eu acho que a gente tem que colocar aqui que a última luta dele, ao menos, foi uma luta mais competitiva do que deveria, na minha opinião, contra o Marc-André Barriault, que ele se cansou também. Ele é um cara que trabalha com alto volume de golpes, trabalha bons golpes no corpo, canhoto, danifica bastante os adversários, não é um cara muito grande para a categoria, e tem aí no seu wrestling e jogo de chão seus maiores problemas, né? Então essa aqui é uma luta meio de canhões de vidro nesse aspecto, porque o Oleksiejczuk vai pressionar para limitar, principalmente porque é o jogo dele, mas também para limitar os chutes do adversário, para tentar fazer as entradas de queda não serem tão óbvias, vai trabalhar aí seus golpes no corpo, vai tentar causar dano, enquanto o Abus pode colocar essa luta para baixo e controlar e aí cansar o próprio adversário. Então, eu acho uma luta difícil nesse sentido, porque as forças de um não casam muito bem com as forças de outro. A impressão que dá é que essa luta vai ser pouco disputada,
E não importa onde que ela transcorra. Eu acho que mesmo que o Abus seja um trocador decente, o jogo que o Oleksiejczuk imprime vai tirar as maiores armas dele em pé. E a luta indo para baixo, eu acho que o Abus tem uma vantagem extremamente significativa. Eu vou aqui contra a maré e vou palpitar no Michal Oleksiejczuk para conseguir colocar o adversário contra a grade, trabalhar suas combinações, cansar o Abus, mesmo que ele tenha feito lutas de maior tempo de duração recentemente, o Abus, foram lutas que não exigiram muito dele nesse aspecto. Eu acho que lidar com um adversário com tamanha pressão, que vai variar as alturas dos golpes, vai fazer com que ele canse da mesma forma. Então, meu palpite vai no Michal Oleksiejczuk. E a luta seguinte, Barbie, ainda é mais um confronto de peso médio, hein? Esse evento tá cheio de lutas por essa categoria. Ikran Aliskerov contra o Bruno Huck. Agora acho que o nível subiu, hein? Acho que o nível subiu. Brasileiro bem zebra, né, nas casas de apostas. E aí, Barbie, é tão desequilibrado mesmo? O russo deve passar o carro aí pra cima do brasileiro? Eu imagino que sim. O Bruno Huck, até o momento, ele meio que perdeu as lutas que a gente esperava que ele perdesse, exceto a estreia, que foi justamente contra o Gregory Robocop, que foi também a última luta que ele fez contra o Robocop, na qual ele foi nocauteado no primeiro soco que entrou, né? E é interessante que as duas lutas foram meio que resolvidas da mesma forma. Um cara encurralando o outro, e aí quando o outro saiu da grade, o cara que estava encurralando foi imediatamente nocauteado. Enfim, o que o Bruno traz, ele é um cara muito explosivo, ele é um cara com alto índice de nocautes, alto índice de finalizações, um cara extremamente ágil no chão, um cara com boas chaves de braço, bom poder de nocaute também. A única luta que ele fez, se eu não me engano, que foi para a decisão, foi contra o Marvin Vettori, que foi a penúltima luta. Não foi a melhor luta do planeta, mas ele venceu com facilidade. Do outro lado, a gente tem o Ikran Aliskerov, que, tipo assim, estreou no UFC com muito hype, e aí tentaram jogar ele contra o Robert Whittaker também, muito rapidamente, e ele foi brutalizado. Desde então, ele fez lutas contra o André Sergipano, que ele conseguiu vencer no final do primeiro round, fazendo o adversário sentir, seguindo com um monte de golpes, e depois fez uma luta contra o John Young Park, na qual ele cansou, teve que utilizar de quedas, teve que travar a luta bastante, mesmo que ele tenha se dado bem em termos de boxe. Eu acho que o Ikran Aliskerov aqui, ele não tem a capacidade física, a velocidade, os reflexos e o condicionamento para lidar com essa categoria alto nível. Eu acho que vai sempre ser uma coisa que impede ele. Apesar disso, ele tem um bom jab, ele tem um bom gancho esquerdo, ele tem bons fundamentos técnicos, que são as coisas que me fazem apostar nele para esse casamento, porque eu não acredito que o Bruno Huck vai conseguir colocar essa luta para baixo nos termos dele. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que mesmo que eu tenha criticado aqui o condicionamento físico do Aliskerov, acredito que seja melhor do que o do Huck. A não ser que entre uma mão, o que é possível, o Bruno tem capacidade para isso, tem a força, tem o poder de nocaute, tem a explosão, e o Aliskerov não é um dos caras mais difíceis de se acertar limpo. Apesar disso, eu coloco o Aliskerov como bem favorito aqui, melhores fundamentos de boxe, mais capacidade de trabalhar seus golpes, mais capacidade de preparar seus golpes também. Imagino que ele vai eventualmente conseguir uma definição em cima do Huck quando o ritmo da luta baixar um pouco. Muito bem, Barbie. E depois a gente vai ter a primeira luta entre ranqueados na noite, entre o Azul Almabayev contra o Charles Johnson. O Azul é o 9º do ranking peso mosca, o Charles é o 14º. Barbie, há um tempinho atrás aí, há não muito tempo atrás, deixa eu ver aqui a data exata, 2024, há 2 anos atrás, o Charles Johnson nocauteou o atual campeão dos pesos moscos, Joshua Van. Como explicar isso, né? Agora ele é o 14º do ranking, o que faz ele não conseguir avançar, né? Ele tá 14º? É meio que impressionante isso, né? Porque ele faz as melhores lutas dele também contra os melhores adversários. Ele lutou muitíssimo bem contra o Mokaev, mesmo perdendo a luta, ele lutou muitíssimo bem. Ele venceu o Joshua Van, ele venceu o Sumo Daerge também, que é um cara que está despontando na academia recentemente. Tudo isso, essa sequência de Joshua Van e Sumo Daerge, ele perdeu na luta subsequente contra o Ramazan Temirov. Depois ele venceu o Lonir Kavanagh, que está no top 5 da categoria, e aí foi nocauteado contra o Alex Perez. Então é muito difícil prever as coisas que ele faz, porque eu acho que assim, contra um adversário que vai se valer muito dessa capacidade de colocar dano, de colocar volume de golpes,
ele se dá muito bem, porque ele é um cara longo, ele é um cara acostumado a essa troca de tiros, ele é um bom trocador, principalmente contra trocadores, ele se dá muito bem, ele não consegue lidar muito bem quando o adversário começa a mixar bem, sabe, começa a entrar com quedas, trabalhar a trocação, que foi meio que como o Alex Perez pegou ele, que era uma ideia de eu tenho que lidar com as quedas, mas ao mesmo tempo esse cara tá me pressionando com golpes. E aí, quando o Charles Johnson sentiu, o Alex Perez só continuou na pressão de uma forma que ele não conseguiu tolerar mais a longo prazo. É bem difícil aqui esse casamento, é um casamento muito diferente dos outros aqui, porque o Almabayev, mesmo que ele seja um trocador decente, ele é principalmente um wrestler, principalmente um grappler. Foi assim que ele venceu todas as lutas dele dentro do evento. É possivelmente assim que ele vai vencer essa, se isso acontecer. A única luta que o Almabayev perdeu dentro do evento foi para o Manel Kape, que venceu esse último sábado e vai ser provavelmente o próximo a disputar o cinturão depois da luta do Van contra o Pantoja. E antes disso, a luta anterior, ele estava perdendo 2 rounds para o Alex Perez, entrou no terceiro round lá, já com a luta perdida na decisão, e conseguiu uma finalização aí no terceiro round. Tipo, no casamento de estilos aqui, Charles Johnson contra Azor Almabayev, e eu acho que, assim, eu não sei quais são as odds para essa luta, mas meu palpite aqui vai ficar com o Charles Johnson, porque eu acho que é um casamento interessante para ele. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa complicada, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu vi ele conseguir lidar com o wrestling do Mokaev, e fazer o Mokaev ser extremamente inefetivo no quesito, ele também pegou um cara tipo Cody Durden e foi quedado 40 mil vezes, sabe? Então é bem difícil aí você querer quantificar quão bem ele vai entrar. É um cara extremamente de lua, mas eu acho que aqui contra um wrestler unidimensional, um cara que não tem realmente as armas para conseguir lidar com ele em pé, eu acho que isso aqui vai contar bem a favor dele. É uma luta complicada, uma luta extremamente difícil aqui, casamento de estilos ruim para os dois, mas eu tô botando fé no Charles Johnson, meu palpite tá amigo. Tu comentou sobre o favoritismo, do Azor Almabayev. As odds aqui estão pagando até 3 pontos alguma coisa pro Charles Johnson. É impressionante, o Charles Johnson pra mim acho que é um dos lutadores mais imprevisíveis que tem no UFC, né? Se a gente pega, aí tem luta que ele é favorito, ele vai lá e perde, tem luta que ele é zebra e ganha. É complicado. Bom, e depois a gente vai ter o Nazim Sadikov, né? Mais um Azeri enfrentando o brasileiro Matheus Camilo. Luta pelo peso leve, gringo bem favorito nas casas de apostas, né? Não é tão favorito também, mas é um favoritismo considerável. Ambos vêm de... Deixa eu ver aqui, o brasileiro vem de vitória, né? Se recuperou no evento depois de ter perdido na estreia, mas o Sadikov foi freado ali pro Farrezian. E aí, Barbie, o que podemos esperar? Concorda com o favoritismo do gringo? Cara, eu concordo, assim, o Matheus Camilo até o momento desempenhou muito bem dentro do UFC, mas com algumas ressalvas, né? Porque a primeira luta que ele fez dentro do UFC contra o Gabe Green, ele tava vencendo essa luta até ele morrer completamente no gás. Tipo, o cara foi e não voltou mais, acabou sendo finalizado. Tipo, ele tava quase finalizando o adversário do nada. Ele se cansou num nível de exaustão raras vezes visto. E essa luta que ele venceu recentemente contra o Vyacheslav Borshchev, tipo, todo mundo que consegue quedar alguma coisa venceu o Vyacheslav Borshchev, sabe? Então, para mim não é grande surpresa. Para mim é até um pouco tenso você ver que o Matheus Camilo tomou um atraso na trocação nessa luta, mesmo conseguindo quedar ele repetidas vezes. O Sadikov é um excelente trocador, se complicou aqui nas lutas que ele... Nessa última luta contra o Faresian, sendo quedado, e também contra um adversário com muita vantagem de altura e envergadura, mas é um cara que tem alta pressão, alto volume de golpes, boas cotoveladas, ele corta bem o adversário nesse sentido, sabe? Também tem um bom jogo de solo quando a luta chega nesse nível, e tem um card bem bacana. Ele estava numa sequência muito bacana antes dessa derrota contra o Faresian, que eu não acho que seja um grande demérito. Ele pegou também o Vyacheslav Borshchev, e ele empatou com o Vyacheslav Borshchev, o cara que o Matheus Camilo venceu. Vale constar aqui que foi uma luta bem interessante, no sentido que o Sadikov conseguiu dar knockdown, conseguiu quase matar o Borshchev e se cansou fazendo isso. Acabou perdendo rounds subsequentes, mesmo ganhando um round de 10-8. Eu acho que o Sadikov aqui tem uma vantagem bem significativa em termos de trocação, e até o momento ele não sofreu tanto com defesa de quedas, a ponto de eu achar que essa vantagem do Michel Camilo vai ser muito significativa nessa luta. É difícil estabelecer porque o Michel Camilo não. Michel Camilo é um pianista. Matheus Camilo.
O Matheus Camilo, até o momento, enfrentou uma competição de nível baixo que também tinha baixa resistência a esse jogo de quedas. Eu acho que esse aqui o nível está subindo muito drasticamente e o meu palpite vai ficar com o Nazim Sadikov. Tu já tá com a cabeça no Michel, né? O Michel que vai lutar depois, no caso, logo depois do Matheus Camilo. Michel Pereira é a luta seguinte contra o Sharamagomedov, Barbie. Que luta, hein? Pelo menos em termos de show ali, de entretenimento, eu acho que deve gerar algo interessante. Russo bem favorito nas casas de apostas, é bem verdade. Michel decaiu muito aí, mas vem de vitória. O que podemos esperar? Cara, vem de vitória, uma vitória extremamente mequetrefe. Eu nem sei se ele venceu essa luta, para ser sincero. Eu acho que na época eu tinha pontuado pro Zach Reese, antes disso, 3 derrotas consecutivas. O Michel tá realmente assim, não sei o que aconteceu. Honestamente, não sei se é uma falta de motivação ou se o corpo dele não responde mais, mas é uma decadência muito absurda. Os reflexos dele não estão lá, a vontade dele não está lá, a explosão dele. Quando eu digo de vontade, é porque até quando o Michel lutava dessa forma irresponsável, que ele às vezes dava show e ganhava, às vezes tomava uma queda e era o fim, até isso me inspirava mais, sabe? Porque existia aí o perigo grande. É um cara que machucava os adversários com direto no corpo, um golpe que não machuca quase ninguém. Grande senso de distância, ótimos chutes, um cara absurdamente atlético. Então, mesmo que ele sempre tenha tido esse jogo muito vulnerável, o fato dele estar consistentemente levando risco para os adversários tornava ele um lutador muito competitivo na categoria. Tipo, o cara disputou aí pela vaga no top 5 contra o Anthony Hernandes, sabe? E agora tá aí lutando com a rapa do tacho da categoria e sendo extremamente azarão. 3 derrotas consecutivas. Eu acho aqui que essa, inclusive, é uma luta mal casada. Na minha opinião, é uma luta mal casada. Eu acho que o Sharamagomedov está lutando para trás em relação ao que ele vinha lutando. E eu acho que ele é muito favorito porque é um cara mais consistente, é um cara que chuta muitíssimo bem. Então, é uma coisa que o Michel não vai ter uma vantagem significativa fazendo. E é um cara que se mantém muito constante na luta. E também, assim, eu só acredito aqui que o jogo do Chara, a velocidade dos chutes dele, a imprevisibilidade dele, mesmo que são coisas que o Michel era conhecido por fazer e atualmente eu não consigo colocar fé que ele vai jogar no mesmo nível que ele jogava antes. Eu acho que é um favoritismo muito grande do Sharamagomedov e imagino que ele vença essa luta tranquilamente. Bom, aí a gente chega na luta principal, segunda e última luta envolvendo ranqueados nesse card. De um lado o Rafael Fiziev e do outro lado o Manuel Torres, ambos strikers, muito equilibrado nas casas de apostas. Barbie, vamos começar falando do Fiziev. Não atravessa uma boa fase, né? Seus momentos áureos ficaram, ao que parece, né? Ficaram para trás. Sempre possível um lutador se reinventar. Como que você imagina o Fiziev se comportando nessa luta, valendo pelo peso leve? Vai para matar ou morrer? Como que você imagina a postura do lutador do Azerbaijão? Cara, mesmo que o Fiziev não esteja vindo aí de uma grande sequência, né, são 4 derrotas nas últimas 5 lutas, a gente tem que ver aqui para quem ele perdeu essas lutas, né, porque foram 2 derrotas para o atual campeão mundial, Justin Gaethje, e as outras 2 derrotas foram, uma delas por lesão contra o Matheus Gamrot, top 10 que está sempre ali, e outra contra o Maurício Ruff, que foi a grande revelação do Maurício Ruff, mas quando ele baixou o nível um pouco e lutou contra o Ignacio Bahamondes, dominou a luta sem problemas contra um cara extremamente talentoso. Não só isso, mas um cara que já venceu na trocação o Manuel Torres, que também é trocador. Então aqui a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Essa luta aqui, mesmo que o Fiziev talvez não esteja no seu melhor, essa luta aqui está baixando o nível imensamente em comparação ao que ele vinha lutando anteriormente, sabe? Fiziev que é um cara essência do Muay Thai, no sentido de chutes baixos, chutes médios, com muita força, com muito volume, muita pressão. Também acho que é até engraçado que ele parece incapaz de machucar os oponentes com esses chutes médios, né? A parada que estala. Você escuta ali do fundo da arena cada chutaço que pega, mas por algum motivo o adversário parece nunca sentir esses golpes, ele parece nunca cansar com esse monte de golpes no corpo que o Fiziev trabalha. Também tem um boxe bacana, tem um boxe que mais em questão de combinações, gosta de entrar com várias
combinações direita, esquerda, assim, combinações mais curtas de 2 ou 3 golpes no máximo, tentando se manter equilibrado. Eu acho que ele não é um cara que se dá muito bem contra golpes retos, e também é um cara que insiste muito em ser agressivo, gosta muito de andar para frente. Em termos de Muay Thai, seria o que a gente caracterizaria como Muay Thai, que é um lutador especialista, um lutador de Muay Thai especialista em utilizar as mãos. Na luta que ele venceu contra o Ignacio Bahamondes, e até mesmo antes, ele estava implementando um jogo de quedas que nunca tinha aparecido antes, sabe? Que é uma coisa que eu acho que é uma adaptação bem legal. Se você tem essa opção, utilize essa opção. A luta contra o Maurício Puff foi uma bela surra que ele tomou. Mesmo que ele estivesse colocando ali na distância, conseguindo trabalhar golpes, ele estava sendo atingido pelos melhores contragolpes. Eventualmente tomou um que ele não aguentou mais. E, tipo, eu vou dizer também que foi uma derrota tão acachapante que, se esse for o novo normal, claro que assim, o Ruff não pode ser caracterizado como o novo normal. É um lutador extremamente talentoso, um trocador de altíssimo nível. Mas também eu acho que todo mundo esperava pelo menos um pouco mais de competição dentro do outro nível do Fiziev. Então é meio difícil você querer pensar assim, será que existiu uma certa decadência aqui? A gente vai ver meio que nessa luta, porque o Fiziev é um cara extremamente consistente, muito resistente, como falei, lutou 2 vezes com o Justin Gaethje, conseguiu levar as 2 para a decisão, potencialmente, inclusive, venceu uma dessas, né? E foi sofrer aí seu segundo nocaute na carreira, se eu não me engano. O primeiro foi na estreia dele no UFC, o segundo foi esse contra o Ruff, nessa última luta, mas sempre se mostrou um cara muito resistente, um cara que bate pesado com as mãos, por algum motivo não com as pernas, trocador de alto gabarito, se adequa bem na luta, aparenta estar muito motivado, vendo aí que o seu antigo rival, seu antigo algoz, e um cara que ele também conseguiu vencer rounds, conseguiu fazer lutas duríssimas, se tornou campeão mundial. Vamos ver aí o que ele ainda consegue entregar pra gente. E do outro lado, Barbie, o Manuel Torres. Você bota fé no mexicano, Barbie? Eu tenho aqui meus receios em relação ao Manuel Torres. Eu sei que ele só tem uma derrota dentro do UFC, que é justamente essa luta para o Ignacio Bahamondes, mas até o momento se mostrou muito canhão de vidro nesse aspecto, né? Todas as vitórias dele foram por nocaute ou finalização ainda no primeiro round. Ele tem boas quedas, ele tem uma mão extremamente pesada, conseguiu para mim o que foi o nocaute do ano de 2023 em cima do Nicolas Motta com uma senhora cotovelada, mas acho que é um cara que apresenta constantemente os mesmos erros, sabe? É um cara que se abre muito trocando, que entra muito com combinações marchantes, né? Aquela coisa que você dá um soco enquanto caminha, e foi exatamente o que fez ele ser vítima tão fácil do Ignacio Bahamondes, que conseguiu abertura para contragolpear sem muitos problemas. Não é um ícone da técnica aqui, é um cara extremamente explosivo, um cara forte, um cara com poder de nocaute, que vai buscar causar dano e definir a luta o mais rápido possível. Se essa luta passar do segundo round, eu não imagino que ele tenha muito mais para entregar, mas é até difícil saber. Você nunca vê o Manuel Torres passando do primeiro round, nunca vê em toda a carreira dele do UFC, mesmo a luta do Contender Series que ele fez, ele nunca passou. Eu vou até dar uma checada aqui para conferir se isso já aconteceu durante a carreira dele, qual foi a última vez que ele passou do primeiro round, mesmo fora do UFC. Deixa eu ver. Foi em 2018, contra um lutador chamado Henrique Gonzalez, uma luta que ele venceu por decisão dividida. Faz 8 anos isso, galera. 8 anos que esse cara não passa do primeiro round. Então, assim, fica meio difícil você querer apostar nele numa luta de mais longa duração. Vale constar aqui que o Fiziev só teve a luta definida no primeiro round. Bom, fora a lesão. Uma vez, então, pensando bem, a lesão contra o Gamrot foi no segundo, né? Então, a luta dele que foi a estreia dele contra o Mustafaev, mas no geral é um cara bem acostumado a manter o ritmo, se manter dentro das lutas e não receber muito dano. Bom, Barbie, aí a gente chega no resultado da luta, que é o que os nossos seguidores inscritos, você já se inscreveu em 3 Tapinhas? Por favor, tem muita gente que assiste aqui e não se inscreve. Olha o benefício que vocês têm ao se inscrever aqui. Vocês podem ganhar uma imitação estratosférica de um animal voante por um dos integrantes. Vocês já presenciaram a galinhadíssima de João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, graças à sua inscrição. Então inscreva-se aqui, por favor, e o que você quer saber agora vai ser dito, vai ser respondido pelo capitão. Quem vence essa luta, Barbie, como e por quê? Eu acho aqui uma luta fácil de se imaginar.
Porque ou o Manuel Torres vai matar em 2 minutos com uma finalização repentina, com um nocaute repentino, porque ele tem muito poder de nocaute, tem muita habilidade de finalização, ou ele vai ser engolido pelo Fiziev, que é um lutador muito superior a ele. É um trocador mais completo, é um cara que se defende melhor, é um cara que ataca melhor, que prepara melhor os golpes dele, que se mantém melhor na luta, sabe? Que não tem a necessidade de explodir, de definir o adversário o mais rápido possível. E, honestamente, meu palpite vai ficar com o Fiziev, porque eu não posso ficar crendo aqui que o Manuel Torres vai conseguir levar essas coisas que ele está fazendo contra competição de baixo nível, nesse nível mais alto. Beleza, nocauteou o Grant Dawson, mas só que o Grant Dawson, na trocação, não leva perigo. É um cara que se defende mal. É um cara que também ataca mal, sabe? Ele é ótimo por outros sentidos, mas sempre foi uma fraqueza dele, e agora ele tá lidando com um cara que se defende muito bem, que aguenta muito pancada, que troca muitíssimo bem, que vai colocar pressão, que sabe combinar. Então, dificílimo para mim aqui justificar uma aposta no Manuel Torres, a não ser que você esteja acreditando piamente numa decadência aí franca do Fiziev. Perder para o Ruff não é essa decadência franca que vocês estão imaginando. Eu acho que o Fiziev seja tranquilamente favorito aqui, e imagino que, inclusive, seja uma vitória tranquila para ele. Meu palpite é esse. Muito bem, UFC Baku, Fiziev versus Torres, campo minado. Campo minado. Pessoal, chegou a hora do campo minado aqui, que é um momento em que a gente abrir espaço pro Barbie imitar a galinha. Ele acabou de falar que não vai imitar a galinha agora, que está se preparando, que ficou uma coisa, que ele ficou muito pressionado, que ele quer trazer uma super galinha. Eu juro para vocês que tudo que foi falado antes, juro, que estava no roteiro aqui prometendo a galinha, não foi clickbait, não foi. Eu só não tô espumando aqui de raiva, eu tô mais triste do que raivoso. Existe tanta expectativa em cima dessa galinha. A galinha se tornou um gigante na minha mente. Se eu não posso entregar a melhor galinha do planeta, eu não posso entregar a galinha. Tem que ser a melhor galinha do planeta. Mas, Barbie, você não pode prometer uma... Era para ter sido, a gente já bateu 1.000 inscritos, era para ter sido na semana passada, e você prometeu para essa, e aí você vem de novo com essa história, cara. Não tenho desculpas, soldados. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Semana que vem, é certeza que a galinha vai estar aqui? Mano, a galinha poderia estar aqui amanhã, mas eu não consigo colocar esses dois, né, no mesmo lugar amanhã. Mas ela estaria aqui amanhã. Então semana que vem é 100% certeza. Graças a seu capitão. Será? Aí a segunda pergunta. Você entendeu? Semana que vem não tem evento, hein? Semana que vem vai ser o foco principal do podcast. Bom, a gente pode fazer uma edição só para fazer galinha. Edição especial podcast 3 tapinhas. Edição especial 3 tapinhas, 1.000 inscritos. Pronto, a gente vai trazer um convidado especial, tudo decidido aqui ao vivo, hein? Ao vivo, entre aspas. A gente vai trazer um convidado especial só para assistir a galinha do Barbie. Tá? Sensacional. Viu como as coisas se alinham? Mas aí a segunda pergunta é, você entendeu que ao adiar essa galinha 2 vezes... Você levou a expectativa tão alto que eu quero esperar uma pirotecnia aqui. Eu tô imaginando você entrando direto de um galinheiro aí no Canadá. Eu sei lá, cara. Assim, você jogou o bagulho lá pro alto, Barbie. Preocupa não, soldado, porque aqui você está com o seu capitão carisma, o rei de Montreal, o leão de carvão, o 10º planeta, o ícone de milhões. Preocupa não. O apóstolo da tragédia. Parece o Dana White prometendo Anderson Silva e Jorge St-Pierre, Anderson Silva e John Jones. Nunca acontece. Bom, nos comprometemos aqui, Meloto. Se não imitar a galinha na semana que vem, vai ter uma pena muito severa para isso. Você concorda com isso, Barbie? Se ele não imitar a galinha, ele vai zerar os pontos do campo minado. Pelo campo minado. Fechou. Se não imitar a galinha, semana que vem, não é uma galinha, é uma super galinha. Uma super galinha, você zera os pontos do campo minado. Fechou? Tá tranquilo pra gente, bichão. Concordou.
Concordou. Bom, campo minado, né? Vamos começar, como sempre, com um recap. Um recap que é uma coisa interessante que aconteceu aqui, né? Barbie foi o primeiro a falar. Ele foi de Manel Cap, vencendo o Kyoji Horiguchi, jogando na bola segura. 1,57 a odd, bateu. Mais pontos para o Barbie. Amplia ainda mais a sua distância para o segundo colocado, que é o Meloto. Isso porque o Meloto errou, né? Ele foi de Leon Chabazian, vencendo o Levan Shokeli, pagando 3,44, guloso, e não deu certo, né? Frustrou-se muito rapidamente, com seu palpite sendo nocauteado. Então, Meloto errou, mas permanece em segundo. E eu, que só errava, olha que interessante. Eu estava indo de Carol Rosa vencendo Luana Santos. E aí eu tive o seguinte insight. Eu estou queimando a Carol. Se eu estou escolhendo a Carol, ela vai perder. Em cima da hora, eu reverti minha aposta de Luana Santos vencendo a Carol Rosa. E deu certo a minha estratégia, porque o meu palpite era na Carol Rosa. Então eu vou seguir essa estratégia e com essa estratégia vou vencer essa edição de Campo Minado. Todos sabemos que o Rampaz escutou a análise do seu capitão e por isso foi na Luana Santos. E eu falei, vai ser assim. Vou seguir a estratégia. Eu vou decidir quem eu vou de Campo Minado. Na hora que eu for falar, eu vou inverter. Vai ser o outro. Claro, porque eu só estou errando. Então eu estou vencendo a morte. É isso que está acontecendo aqui. E eu cravei 2,05. Então o placar está Barbie em primeiro com 10,36. Meloto ainda em segundo com 4,61. E eu, que saí de nada, ainda estou com quase nada, com 2,68. Mas com uma estratégia agora embaixo do sovaco. Ninguém me segura. Vale constar aqui que eu até tinha falado com o Meloto antes da gente começar a gravação. Eu assisti o evento inteiro. Crente, não sei porquê, talvez porque tenha sido a aposta mais melotística possível. Eu assisti o evento crente que o Meloto tinha ido de Kevin Borras, que estava pagando o quê? 5 ou uma parada assim. E o Kevin Borras venceu. Eu tava deprimido, tava triste. Fui assistir nosso vídeo e fiquei, ele é bobão. Meloto vai deixar barato? Não, é que aí vocês criticam quando eu vou numa zebra grande, assim, não sei o que, mas olha aí, elas acontecem. É só a questão de mirar na zebra certa, só que eu tô mirando na errada, esse que é o problema. Muito bem. Meloto, vamos lá, você é o primeiro a falar. Qual o seu palpite? Bom, o meu palpite é no Charles Johnson vencendo o Azul Almabaev, que tá pagando 2,75 na casa de aposta que a gente vai. E assim, gente, das zebras que tem ali, é a que eu mais confio. Não posso cair nos favoritos, porque não vou alcançar o Barbie assim. Então, vamos ousar. Meloto foi no favorito do seu capitão. Escutou a análise, prestou atenção. É isso aí, gostamos, Meloto. Barbie, Obrigado. você é o segundo a falar. Qual é o teu palpite? Meu palpite está indo no Javier Reis, vencendo Canofli, pagando 1,61. Vamos que vamos. Muito bem. E eu estou indo de Manuel Torres vencendo Rafael Fisivi, pagando 1,95. Ou seja, se eu estou indo de Manuel Torres, o Fisivi vai ganhar. Então eu estou mudando, vencendo o destino e indo de Rafael Fisivi pagando 1,83. Bom, recapitulando para vocês então, Meloto está indo de Charles Johnson vencendo a sua Malbaev, pagando 2,75. Barbie indo na bola segura de Javier Reis, vencendo o Canofli, pagando 1,61. E eu, invertendo o universo, estou indo de Rafael Fisivi, vencendo o Manuel Torres, pagando 1,83. E bora pro Quem Sabe Mais. Bom, quem sabe mais que temos a liderança de Igor Meloto, do MMA Meloto, com 19 pontos. Quando chegarmos a 50, encerramos essa disputa. Se vai haver uma segunda temporada ou não, sobre outras regras ou não, não sei, mas vai a 50 isso daqui. Meloto lidera com 19 pontos, Barbie vem em último lugar com 13 pontos. Meloto abriu, mas o Barbie não deixou abrir tanto assim. 13 pontos, 6 pontos o separam. Ou seja, se Meloto errar, falar, pedir as 5 dicas e não acertar, e o Barbie acertar na primeira dica, nem assim o Barbie empata.
mas ele encostaria muito, muito perto. Meloto, você, como lidera, vai escolher o lutador A ou o lutador B. E uma coisa que eu quero dizer para colocar um molho, um tempero, uma discórdia aqui, é que um dos lutadores, na minha opinião, está com dicas visivelmente mais fáceis do que outro. Coisa boa. A ou B? Lutador A ou lutador B? Eu vou de lutador B. Foi de lutador B. Lutador B. Você quer dica 1, 2, 3, 4 ou 5, Meloto? Dica 3. Dica 3. Nasceu na América do Sul. Dica 5. Dica 5. Está com um cartel de uma vitória e uma derrota no UFC. Matheus Camilo. Porra de vagabundo, sem mãe. Acertou rápido, hein? Ah, essa aí. Essa dica aí deixou bem claro. Eu Todos os filmei, só tinha 3 brasileiros. Todos os outros caras do card têm 40 lutas no evento. Você foi de cara na melhor dica, que era nascer na América do Sul. Você deu muita sorte. Mas vamos lá. Então o Meloto acaba de fazer 4 pontos. Tá que pariu. Eu quero que você entenda, Meloto, que você é apenas um sortudo. Eu quero que você entenda que você é o último lugar. O Meloto foi para 23 pontos. Barbie, vamos ver se você vai brilhar. Você ficou com o lutador A, mãos pro alto, por favor. Escolha a sua dica de 1 a 5. 2. Oh, meu Deus. Black Wolf é o seu apelido. E caralho. 4. Ele tem 73% das suas vitórias por nocaute ou nocaute técnico. 3. Entrou no UFC em 2023 pelo Contender Series. E que aconteceu essa luta pelo Contender em 2022. Nazim Sadikov. Muito bem, Barbie. Deus do céu. Foi bem, porque você pegou o lutador difícil, mas a luta ainda tem rabo de pegar o lutador mais fácil. Aqui tinham as dicas mais fáceis, né? O apelido dele é Black Wolf, eu achava que era uma coisa na língua natal. Então o Barbie fez 3 pontos e foi para 16. Placar atual, Meloto 23 pontos, Barbie 16. Vai a 50. Barbie, dá para chegar, não precisa meter o louco ainda não. Não dá para ser desesperado ainda não. E vamos empacotar essa edição de 3 tapinhas com um tapinha de despedida. Meloto, eu quero que comece você. Qual o seu tapinha de despedida, meu amigo? Nas costas ou na cara? O meu tapa ele vai na cara do André Mascote, porque ele teve uma reação muito desproporcional depois da derrota dele. Ele perdeu para o Kevin Borjas numa luta que ele era bem favorito, e ele, depois que ele acabou perdendo lá, para mim foi um resultado justo, né? Mas ele não achou justo, ele achou que o adversário correu a luta toda, que até mesmo quando levou um golpe legal lá, ficou muito tempo lá descansando, fazendo migué, e depois ele reagiu contra quem criticou ele no Twitter, falou que a galera lá não entende luta, que, enfim, que ele tá certo, que, inclusive, ele até falou que o Joshua Van, no meio do evento lá, evitou olhar no olho dele, porque, né, viu que é um perigo ali para ele no futuro, mas, enfim, não admitiu a derrota, foi um mau perdedor. A postura dele depois da luta, de dizer que perdeu para um adversário ruim ainda, ele usou esse termo, né, perdeu para um cara ruim, já mostra que ele menosprezou o adversário, que ele entrou achando que ia ganhar. Isso já explica o porquê que ele perdeu. Porque quando... Uma coisa é eu, fã, um espectador, dizer que já ganhou. Outra coisa é o próprio lutador entrar com essa mentalidade. Isso explica, inclusive, por que ele foi tão passivo na luta. Achou que ia ganhar naturalmente, enquanto o adversário estava pontuando. Então, tenho grandes expectativas ainda com o André Mascote no UFC, mas dessa vez aí, bola fora dele, e é isso, precisa aprender a lidar melhor com a derrota. A primeira derrota da carreira dele, não lidou muito bem. Não, e se o adversário é ruim, na opinião dele, então ele que perdeu para o cara ruim, ele é horrível, né? Na opinião dele, ele deve ser um péssimo lutador.
Mas, Tapa muito bem dado, eu tenho muito ranço de quem é mal perdedor. Vai lá, Barbie. mas assim, sendo bem sincero, eu concordo com o André Lima que assim, perdeu para um cara ruim. Mas é isso que você falou, não? Perdeu para um cara ruim, que isso diz de você. Meu tapa vai na cara do UFC com essa nova alteração nos rankings de colocar aqui seus rankings de inteligência artificial e também os rankings da mídia. Não sei qual que é o plano deles, como é que eles vão seguir isso, mas existem amplas diferenças nos rankings e eu vou dizer aqui que apesar dos rankings da inteligência artificial não serem perfeitos e terem algumas coisas extremamente grotescas lá, eles fizeram algumas alterações que eu gostei bastante e eu acho que a principal alteração que eu gostei bastante é que eles tiraram caras inativos do ranking. E aí Rodrigues foi chutado, Brian Ortega foi chutado, graças a Deus, pô. Colocaram no ranking, colocaram o Nathaniel Wood, graças a Deus, já merecia estar lá dentro. Então eu gostei muito disso, sabe? Colocaram o Paddy Pimblett atrás do Moicano, também acho que foi certo. É uma coisa interessante porque eu não tenho muita certeza de como que eles estão lidando. A impressão que dá é que mesmo que para a inteligência artificial, mesmo se você dispute uma luta do mais alto escalão, tipo o Pimblett disputou título interino contra Gate, mas isso não garante a posição dele, sabe? Pro ranking da inteligência artificial é isso, por isso ele tá atrás do Moicano, que já tem mais consistência lutando contra adversários de mais alto nível. Da mesma forma, eles colocaram o Alex Poatan como número 4 no ranking dos pesos pesados, sendo que ele nunca lutou lá. Não que ele nunca lutou, ele nunca venceu uma luta lá. E eu entendo aqui a ideia, tipo, você fez uma luta contra o campeão interino, é óbvio que você não vai ser o 100º peso pesado. Eu entendo que há essa lógica, mas aqui é uma questão da consistência, né? O Pimblett, mesmo não tendo vencido os melhores caras da categoria, ele estava disputando o título interino e vocês jogaram ele lá para baixo. Existiram algumas alterações que eu achei muito esquisitas nesse ranking da inteligência artificial e eu gostaria mesmo de saber quais são os critérios aqui, quais são as ideias, ou se eles só estão vendo posts no Twitter de uma galera que acompanha e como que o UFC vai lidar com essa diferença em relação aos rankings criados pela mídia, né? Porque tiveram umas coisas muito grandes. Teve cara que caiu mais de 10 posições no ranking. Teve cara que estava em terceiro, virou primeiro na categoria. O Carlos Prates passou na frente do Ian Gary, que recentemente foi casado contra o Islam Makhachev. Então, tipo assim, qual vai ser o critério? O que estamos seguindo? O que é isso? O que está acontecendo? Tapa na cara, pô, esse negócio é uma bagunça. Inclusive, ontem foi uma bagunça que o ranking estava tão desatualizado que eles estavam colocando lutadores aleatórios como campeões, porque eles não faziam a menor ideia do que estavam lidando. Vagabundagem, falta de profissionalismo, não estamos gostando. Só o fato de eu ia falar, vou até mais longe, Meloto. Antes de eu falar o meu tapa de despedida, eu queria muito saber a sua opinião sobre esse novo ranking do UFC. Só o fato de ter 2 rankings ao mesmo tempo. Isso é uma piada, cara, porque um descredibiliza o outro. Qual que é o certo? Descredibiliza o outro, é isso. É um ranking que serve para falar que o outro ranking é ruim, mas os dois são válidos? Como é que é isso, cara? E aí, assim, ó, pontualmente falando, o Ian Gary acabou de... Não faz muito tempo, ele venceu o Carlos Prates. Isso não conta. O Poatan, né, subiu com peso pesado e já entra na categoria ranqueado ali como número 4. Então, se o Kamaru Usman subir pro peso pesado hoje, ele é o número 5 dos pesos pesados também, porque o que tu fez uma categoria diferente conta na nova? Eu não entendi isso. Enfim, tem uma série de coisas aí, né, que a gente vai notando com o tempo, mas não começou muito bem, não. Eu não gostei também. Inclusive, o Kamaru Usman tá ranqueado nos médios porque ele tem uma luta casada nos médios. Ainda não, mas a tendência é que depois da luta ele fique, né, mesmo se ele perder. Mas eu tenho a impressão que mesmo antes da luta é capaz deles darem um ranking pra ele, porque, cara, essa é uma luta de alto calibre, né? Ele tá lutando contra o ex-campeão, contra um top 3 da categoria. Qual que é o sentido de você ter um não ranqueado lutando contra um top 3 da categoria? Tipo, é óbvio que todos sabemos da capacidade do Kamaru Usman aqui, mas você vai colocar caras que não ganharam uma luta no ranking ou não? Olha, vamos lá. Recentemente, eu dei um tapa de despedida nas costas do Alex Poatan. Foi precisamente na edição de 3 tapinhas antes do UFC Freedom, parabenizando ele por tudo que ele conquistou, pelo legado, pela carreira absolutamente fora da curva, brilhante, independentemente dele vencer ou perder para o Ciryl Gane,
que ele já fez é absolutamente digno de Hall da Fama, digno de entrar para o top 5 dos maiores lutadores desse esporte. E também coloquei ele, na minha opinião, como o maior lutador de artes marciais do Brasil, da história do Brasil. Para mim, maior que Popó, maior que Eder Joffre, maior que Royce Gracie, enfim. Eu acho realmente ele está num lugar muito, muito especial nesse sentido. Estou relembrando isso porque eu vim aqui agora para dar um tapa na cara do Alex Poitin, especificamente pelo fato dele estar sistematicamente, insistentemente e contundentemente pedindo a demissão do Herb Dean. Veja bem, eu acho que o Herb Dean não deveria trabalhar mais para o UFC? Eu acho que ele erra muito, erros graves e há muito tempo. Contudo, eu sou um fã do esporte. E nem eu, que acho isso, venho a público gravar vídeos falando disso. Agora, alguém que está no meio, um lutador, ficar pedindo sistematicamente que um árbitro seja desligado, seja demitido, porque ele não gosta de como esse árbitro arbitra, então, tipo, sei lá, amanhã, se o Poitin começar a perder, o Steve Mazzagatti pode vir pedir demissão dele também. Então é isso, certo? Acho um absurdo. A impressão que eu tenho é que o Poitin é um puta de um mimado. Mimado. Veio de baixo, venceu a bebedeira, história maravilhosa. Não invalida. As pessoas são complexas. Me parece um mimado. É essa a sensação que eu tenho. Eu queria comentar aqui, porque eu não sei se eu concordo muito com isso, porque o problema aqui é que a carreira do Poitin, de uma forma ou de outra, depende muito da atuação do juiz. E é uma coisa que, inclusive, a gente teve entrevistas recentes do Justin Gaethje falando a respeito de algumas interrupções que ele teve. Ele falou, por exemplo, que a luta dele contra o Khabib, que ele desistiu 3 vezes e o juiz não viu. E aí depois o juiz quis argumentar com ele. Ele falou, pô, juiz, eu desisti, você não interrompeu a luta. E o juiz falou, você não desistiu. Uma bobagem dessas pode causar danos inimagináveis, né? Porque na hora foi um triângulo, mas se fosse uma chave de braço que o juiz não viu, quebra o braço dele aí e, bicho, muita coisa pode ser perdida num erro do juiz. Então, tipo assim, eu entendo a frustração aqui, mas o problema é que os erros cometidos pelos juízes têm um efeito muito direto no prosseguimento da carreira dos lutadores. E ignorar golpes ilegais ou ser inconsistente em termos de interrupção é uma coisa que vai afetar a carreira deles não de uma forma pequena. Porque a gente está falando, claro que assim, eu também vi a luta e eu não acho que o Herb Dean não enxergar o golpe legal diretamente influenciou no resultado. Não acho nesse caso, mas essa é a minha opinião muito pessoal, sabe? O fato é que golpes ilegais aconteceram e eles deveriam ter sido lidados de forma assertiva pelo juiz, o que foi uma falha dele que possivelmente, como eu disse, minha opinião é que não, mas possivelmente poderiam ter feito o Poitin não perder aquela luta. E, tipo, aqui é a diferença de uma vitória e derrota, a gente está falando de um título interino mundial na 3ª categoria que o Poitin competiu. Então, esses detalhes são extremamente importantes. Eu acho que ser juiz é uma coisa extremamente ingrata, porque os caras só aparecem quando erram, sabe? Mas, infelizmente, é a realidade da posição que eles estão. Você, consistentemente, ignorar faltas, ou interromper lutas, ou tardiamente, ou cedo demais, que para mim é o caso do Herb Dean. O problema não é só ser ruim, o problema é ser inconsistentemente ruim. Eu nunca sei o que esperar do Herb Dean. Então, eu entendo a frustração do Poitin e eu entendo o pedido dele, porque é uma coisa que afeta ele diretamente. Juízes sempre vão errar, juízes erram, sempre vão errar, não tem quem não erre e vão continuar errando. Eu acho o que o Poitin está fazendo gravíssimo, perigosíssimo, abre um precedente muito sério. Imagina se isso virar moda. Aí amanhã o Cyril Gane começa a pedir demissão de outro juiz. Aí depois de amanhã o Tom Aspinall começa a pedir a demissão. Amanhã o Makhachev começa a pedir demissão de outro juiz. Eu acho que isso corrompe o esporte. Ele está absolutamente envolvido. Ele tem interesses diretos. Ele é um lutador, como o Barbie pontuou, não tem que vir dele
não tem que partir dele ao pedido de demissão. Então agora o Poatan vai escolher os juízes que tem que ficar no UFC. É isso. O Rebedinho ele não quer, mas os outros tudo bem. Daqui a pouco ele indica alguém para ser árbitro. Isso parte, por princípio, de um elemento corrompedor. Tá errado, é antiético. Não dá. O Poatan tá errando aí. Desculpa. Não dá para passar a mão na cabeça nisso. Assim, eu entendo isso, Montes, Gonzalez e Faladas, e encerramos por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Até quinta-feira que vem. Presta, filhas!